Boa noite, presidente Kleber. Boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, as vereadoras, o público aqui presente e também aquele que nos assiste pelas redes sociais. Dando sequência aí na fala do vereador Gustavo, a respeito do projeto de lei que nós aprovamos sobre o programa de parcelamento incentivado, como o vereador disse, é uma lei muito importante aqui do município, mas que tem prazo de validade. É uma lei que prevê ali a anistia de multa, a remissão de juros, no caso de pagamento à vista, desconto de 100% de juros e multa. Se o parcelamento for em 10 vezes, desconto de 85% dos juros e 90% da multa. E se o parcelamento do débito com a prefeitura for em até 60 vezes, desconto de 70% dos juros e 90% da multa também. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é necessário, isso foi falado quando nós discutimos o projeto, uma divulgação maior por parte da prefeitura. Não adianta nada propor algo visando diminuir o estoque da dívida ativa do município se não é informado ao munícipe. Se essa informação não chega até quem mais precisa, que são aqueles moradores, aquelas pessoas da nossa cidade que possuem uma dívida muito antiga e que já se tornou impagável devido aí às condições financeiras que muitos estão enfrentando. Um projeto desse possibilita a legalização de diversos casos que vai trazer segurança jurídica aos munícipes. Eles vão estar isentando os seus imóveis, as suas propriedades de dívida com a prefeitura. E para que isso aconteça, é necessária uma divulgação maior. Eu vi que no site da prefeitura tem uma matéria sobre o assunto, mas é importante colocar carro de som na rua, é importante divulgar no jornal, é importante fazer panfletagem, é importante usar a rede social de forma mais exaustiva em se tratando do assunto. Porque o interesse também é da prefeitura na medida em que ela vai receber esses valores, na medida em que haverá a entrada de um ativo que já é considerado ali como quase que perdido muitas vezes. E o Tribunal de Contas cobra da prefeitura ações para diminuir a dívida ativa. Então é fundamental. Por quê? Porque tem prazo de validade. O PPI, o Programa de Parcelamento Incentivado, ele termina em 30 de setembro, a adesão. Então, para que se faça a adesão, é necessário procurar a prefeitura, procurar o setor da dívida ativa e optar aí pelo plano que melhor atingir as necessidades de cada um para resolver a sua pendência. Tá? Então, é importante que fica aqui esse alerta, fica esse apelo à prefeitura para que ela use dos seus meios aí, todos possíveis para divulgar, porque senão não adianta, a gente aprova uma lei que não vai ter benefício nenhum perto do que era esperado. Aí no ano que vem, quando se discute de novo, vai ter alguém lá na prefeitura, mas não adianta, porque ninguém adere. Lógico que não adere, não sabe que existe, vai aderir de que jeito? Não tem como, não tem condição, não tem cabimento. Um outro assunto, que eu também vou retomar a fala de um vereador, do vereador Caio, a questão do piso salarial dos professores, ela me lembra, ela é muito parecida com a questão do pagamento da hora-aula, da discussão envolvendo o cálculo da hora-aula dos professores aqui na cidade. Por que ela é muito parecida? Porque ela também é judicializada, porque também não há o diálogo entre professores e prefeitura municipal. Ou quando há com muitos obstáculos, muitos entraves, muitas amarras que não permitem a resolução do problema com menos dificuldades, digamos assim. As centenas de ações judiciais que foram promovidas por professores discutindo o cálculo da hora-aula, praticamente todas chegaram ao seu fim com o que já era esperado, a prefeitura perdeu. E a prefeitura, com isso, adquiriu um passivo trabalhista
enorme, porque a dívida na dívida são computados juros, multa, honorários de sucumbência da parte vencedora, e é algo que eu venho falando desde 2018, quando o assunto do cálculo da hora-aula veio à tona e ganhou muita força. A prefeitura tem que evitar que esses assuntos se judicializem, porque ela vai perder. O caso do piso salarial dos professores, do reajuste, é um retrato idêntico a esse do cálculo da hora-aula. A prefeitura tem que fazer o pagamento, não tem como fugir disso. Eu venho conversando ao longo aí, desde quando o governo federal, através de uma portaria, fez o reajuste dos 33%, embora exista um posicionamento na prefeitura de que essa portaria não seria legal, não teria legalidade para conferir o reajuste, o fato é que os municípios estão aplicando e a Justiça tem reconhecido a legalidade desse reajuste. E o governo do Estado, obrigado, vereador Caio, o governo do Estado, chancelando a legalidade do reajuste, já está pagando o piso dos 33%. Então não adianta chover no molhado, forçar uma briga judicial que a prefeitura vai perder, vai gerar um passivo trabalhista de novo, grande, para o erário público, que não vai ser sentido agora pelo prefeito Paulo, mas vai ser sentido ali na frente pelo próximo prefeito, ou por quem vier a ocupar daqui a alguns anos a prefeitura, e isso vai trazer prejuízos para a cidade, sem contar no desgaste, na desmotivação, na falta de cuidado com os professores e as professoras, que são realmente aqueles mais prejudicados. Foram os mais prejudicados na questão do cálculo da hora-aula e estão sendo os maiores prejudicados quando a gente fala do reajuste do piso salarial. Não foi uma invenção da Câmara Municipal de Jardinópolis. Regra, é lei federal a aplicação, o reajuste do piso. Não há como fugir, não há como fugir. E adiar o problema é pior, Então, assim como eu fiz anteriormente com relação a quando o assunto era o cálculo da hora-aula, eu venho conversando ali na prefeitura, faz mais ou menos uns 15 dias que eu estive com o prefeito Paulo para tratar de uma outra questão envolvendo um programa, uma emenda do Baleia e do Léo, e por coincidência o doutor Anderson passou, chamei ele para a conversa, falamos novamente sobre a questão da judicialização, dos prejuízos que isso vai trazer, que a posição que alguns defendem na prefeitura não se sustenta, ela não se sustenta, a posição defendida por alguns na prefeitura, porque ela não vai, embora exista uma decisão favorável, a grande maioria das demais estão sendo contrárias, e essa única decisão favorável até o momento vai ser derrubada no tribunal. Certamente vai ser derrubada no Tribunal Trabalhista. Então não adianta postergar, não adianta adiar o óbvio, que é o pagamento do piso salarial para os professores. E assim, eu repito, é uma questão de valorização, de fazer com que aqueles que se dedicam a educar, a trabalhar com as nossas crianças, nossos adolescentes, façam isso recebendo o que é justo. Nada mais do que isso. Vereador Visu. Ô Fofo, obrigado por ceder a palavra aí. Eu só gostaria de citar a lei orgânica do nosso município, Decreto-Lei 201, no seu artigo 4, só infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeito a julgamento pela Câmara dos Vereadores, sancionado com a cassação de mandato. No item 7, praticar, contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Ele apresentou o projeto e nós aprovamos, e ele sancionou. Vereador, por isso mesmo que eu, juntamente com o vereador Caio, apresentamos as representações do Ministério Público no Tribunal de Contas, exatamente sobre o não cumprimento
não apenas da lei do reajuste do piso pela portaria federal, mas também da lei municipal que nós aprovamos aqui. Pode falar, vereador. Fofo, você já colocou isso, eu também já falei dessa perspectiva. Independente da questão jurídica, é uma questão de vontade política. Porque se você tem recurso, se você tem limite de pessoal, e hoje a gente sabe que tem, você pode fazer isso, para que você vai optar por judicializar? Ainda que reste dúvida, ainda que reste entendimento, que na minha opinião, na minha leitura, pelo que o vereador acabou de colocar aqui também, o direcionamento é favorável aos professores. Para que judicializar? É uma questão de valorização, é uma questão de reconhecimento, é uma questão da posição que o agente político Paulo Brigliadori, que é o prefeito municipal, toma, de ou atender essa demanda, que independente da questão judicial, é uma demanda legítima e necessária. Nós estamos perdendo professores que estão indo para outros municípios, porque estão pagando valores acima do piso. Mas não, a gente opta por andar para trás, opta por emperrar a vida do professor e a própria prefeitura, né? Que depois, como você bem colocou, vai ter que pagar esses precatórios lá na frente. E o que o vereador Visu coloca, né, você já respondeu, nós entramos com a representação, porém, se a coisa continuar na toada como está, o diálogo não render os frutos, a gente vai ter que buscar fortalecer essas medidas judiciais ainda mais. Obrigado, vereador. Sem dúvida, vereador. Como o senhor colocou, é uma questão também política e ela passa também por nós aqui, vereadores, nesse sentido. Eu acho que cabe a nós também, dependendo da circunstância, dar um passo adiante nas medidas que devem ser tomadas. Vai falar de novo, senhor vereador? Não, eu concordo. Eu acho que já está na hora de nós, como os vereadores, tomar essa providência. Foi aprovado o projeto de lei e agora não está se cumprindo esse projeto de lei. Quando falha todas as tentativas de diálogo, nós temos que entrar com as medidas mais enérgicas. Essa é a minha posição. Tá certo, vereador. E só para finalizar, dessa conversa que eu tive há 15 dias, eu percebi uma possibilidade, Caio, o vereador Visu, eu percebi sim uma possibilidade de se resolver. Mas é necessário que o prefeito se livre do freio de mão que o impede e tome a atitude, enquanto gestor público municipal, chefe do executivo, de assumir a responsabilidade e politicamente, mais do que politicamente, como um administrador público, fazer o correto. E eu acho que isso vai acontecer. Fofo, mais uma parte, por favor. O que o vereador acabou de falar é verdade. Em uma ligação que eu fiz um contato telefônico que eu fiz com o Paulo há alguns dias atrás, acho que há uns 15 dias, também foi sinalizado pelo próprio prefeito a intenção de dar início ao pagamento do piso. Hoje, inclusive, no breve contato que eu tive com ele, ele também mencionou algo relativo a isso. Porém, como o vereador coloca, dias seguintes, após esse contato que eu tive, a posição do secretário de administração é pela judicialização. Então, é o que o vereador colocou. O prefeito, se ele tem essa intenção, e eu acredito de verdade que ele tenha, ele tem que assumir as prerrogativas de chefe do Poder Executivo e determinar o pagamento do piso e soltar esse freio de mão, soltar essa roda presa, como coloca o vereador Leandro várias vezes. Um freio de mão já não tem mais, né? Renunciou. Um freio de mão já foi, mas ainda tem o outro. A vereadora Marli também. Ei, gente, o vereador Fofo, eu acho que o Paulo tem que perder esse medo, porque isso aí parece que é medo. Ele tem que assumir realmente o que lhe foi imposto, um prefeito de verdade, que até agora ele não foi. Ele é comandado pelo segundo prefeito de Batatais.
Então, ele tem que assumir, se foi aprovado nessa Câmara, se é uma lei que foi aprovado, ele tem que cumprir. E dinheiro tem, porque o Fundeb, ele tem dinheiro, e ele é destinado para os professores. A gente sabe tudo isso, merenda escolar e professores, pagamento de professores. Por que que não faz? Quem segura ele? Por que que esse medo, né? Ele não pode se deixar levar assim, desse jeito. Tem que tomar atitude de prefeito, que ele foi eleito pelo povo. E, presidente, não pela maioria, né? Só para finalizar, porque já terminou meu tempo, eu acho que ele vai entender o recado da Câmara Municipal na noite de hoje, principalmente porque, quando ele se deparou com o passivo trabalhista, oriundo das ações que discutiram o cálculo da hora-aula, o susto foi gigante. Você quase cai da cadeira, por uma bobagem. Teria resolvido lá atrás, não pagaria o que vai ter que pagar agora. Estão correndo atrás ali do prejuízo para tentar fazer acordo. E se os advogados dos reclamantes e os reclamantes, que são os professores, concordarem com a proposta de acordo, sabe quem vai ter que desenrolar esse abacaxi? A Câmara Municipal vai ter que autorizar por lei a fazer o acordo. Mas assustou. E eu acho que a tendência é que ele entenda o recado de hoje dessa Câmara. Solta o freio. Boa noite, presidente. Muito obrigado.